A partir de 2007, então, até hoje, os últimos 10 anos, a gente viu uma mudança na estrutura do mercado, cada vez mais focado nas fontes pagadoras. Cada vez mais os players que estão definindo o seu negócio são as operadoras e o governo. Então, muitas vezes eles não gostam de ser chamados como fontes pagadoras, porque são gestores de dinheiro que não são deles, mas alguns ainda se colocam assim, algumas literaturas também. Então, a gente tem múltiplos stakeholders diferentes e stakeholders que se preocupam do ponto de vista institucional com compras. Então, a gente tem os convênios, a gente tem as compras privadas em grupos de hospitais. A gente tem uma diferente negociação do que a gente vinha nesses últimos anos, né? Então, muito mais focado no B2B, muito mais focado numa interação institucional das nossas empresas para com o mercado. Aqui, só citando o conceito de planejamento, né? Então é o processo de desenvolver e manter o ajuste estratégico. O planejamento estratégico ele não é um processo estanque, a gente precisa desenhar ele e fazer a manutenção dele para atingir os objetivos, utilizar os recursos e captar as oportunidades de marketing, que estão sempre em constante mutação. Então ele precisa ser revisto o tempo inteiro. E hoje a gente sabe, né, uma série de vantagens, que ele agiliza as decisões, ele melhora a comunicação, aumenta a capacidade das tomadas de decisão. Então ele é um processo, né, que cria uma visão de conjunto entre todas as áreas de empresa e que deveriam estar muito mais vinculadas a acesso. A gente ainda, infelizmente, vê o acesso, vê a parte da venda pública um pouco distante, um pouco mais como se considerar uma área operacional ainda, do que a gente criar mesmo a estratégia de estarmos todos juntos lá atrás. Aqui como fazer, né? A gente não vai entrar em detalhes, mas só para seguir um roteiro, a gente começa com as perguntas certas. Então a gente começa aonde que eu estou e onde é que eu quero chegar. Qual é o meu cenário, né? O que eu quero, o que a minha concorrência está fazendo, quais são os meus benchmarking, o que eu gostaria de fazer melhor que eu não faço hoje. Então essa começa com a discussão e aqui é muito importante a gente colocar as perguntas já de acesso no meio do contexto, que muitas vezes ainda não acontece. Usar as ferramentas a nosso favor. Aqui a gente vai falar de inteligência de mercado, vai falar de informação. Então, principalmente, a gente usar as ferramentas que a gente já tem, né? Uma série de ferramentas muito conhecidas do ponto de vista de administração, de gestão, e a gente precisa utilizar cada vez mais. Tornar essa estratégia mensurável. Aqui a gente cria sempre objetivos, indicadores, metas, né? O pessoal perguntou para a Andrea como é que se criava, em que metas ela tinha numa área de licitações. Isso é extremamente importante. E isso é extremamente importante a gente discutir também nas áreas de acesso. A gente tem uma dificuldade ainda muito grande da parte de mensuração de resultados em acesso. Acesso muitas vezes, e na verdade ele é, visto como uma área de médio e longo prazo. E aí essas necessidades de cumprir meta, de mensurar a atividade, isso fica muitas vezes a segundo plano e aí a gente tem dificuldade de obtenção de recursos. Porque se eu não consigo mostrar evolução, se eu não consigo mostrar resultado, como que eu vou ganhar mais recurso? Como que a minha diretoria vai aceitar que eu vou investir mais recurso nessa área do que eu simplesmente colocar mais representante para fazer o que a empresa e o que todo mundo já está mais acostumado a fazer e dar certo, né? Então a gente muitas vezes tem o hábito de utilizar o curto prazo como justificativa, e a gente sabe que precisa muitas vezes do curto prazo, a gente fala de vendas, mas a gente precisa olhar lá para frente e aí tornar o acesso mais participativo. E tirar o plano do papel e efetivamente criar a implementação e execução com as áreas atuando em cima de todo o planejamento estratégico, e é a comunicação com a empresa, comunicação com as áreas, envolver todo mundo no quais são os objetivos e o que a gente precisa fazer. As ferramentas mais utilizadas, né, aqui pegando uma informação de mercado e de dados, a gente tem perfil dos competidores, ou seja, a maioria das grandes empresas, quando sentam para fazer seu planejamento estratégico, olham para os seus competidores. Análise financeira, a gente falou disso anteriormente, a participação cada vez mais dos financeiros nas nossas decisões de preço, mas também em todas as nossas decisões de onde colocar recurso, qual é o P&L de um determinado projeto, qual é o objetivo e qual vai ser o retorno, né? Eu quero saber o ROI desse projeto, eu quero saber essa informação, e isso é extremamente importante para o nosso cenário.
Análise SWOT e cenários. Essas são as quatro grandes ferramentas que normalmente estão envolvidas em todo o planejamento estratégico, e cada vez mais que a gente conseguir incluir o acesso ao mercado dentro desses cenários é onde a gente precisa atuar. Aqui falando da pirâmide, né? Então toda empresa vai começar com seus valores, visão, missão, etc. E quando se definir os objetivos estratégicos, o que a gente tem que ter em mente, né? A formulação dessas estratégias e a implementação dos controles dos indicadores. O como eu acompanho isso. E à medida que a gente tem mais informação, e aqui eu falo de informação, a gente tem mais sistemas, a gente trabalha melhor isso, né? Quando a gente fala da IBIS, a gente fala de um sistema que ele não só te dá a informação, mas ele te dá uma capacidade melhor de análise, ele te dá uma rapidez, ele te automatiza uma série de atividades que a gente, há pouco tempo atrás, a gente estava lendo o Diário Oficial. A gente estava fazendo, e algumas empresas de captação ainda mandam o Diário Oficial para o nosso representante ler. E assim, isso fazem 10 anos que a gente não precisa mais, que a gente já tem outras tecnologias. A gente precisava já ter evoluído e continuar evoluindo cada vez mais. Para gerar o que a gente chama de Business Intelligence, né? A gente precisa gerar soluções institucionais através desse tipo de ferramenta.